Beleza? Nesse vídeo eu vou voltar um pouco no formato dos primeiros vídeos, mais voltado para o Illustrator, Grid, etc. E para reinaugurar esse modelo, eu vou fazer a marca Dolci, criada pelo designer Marcelo Kinura. Tem pontos de geometria e de grids muito importantes quando a gente entende a estrutura do logotipo, e é sobre isso que eu quero falar. Então, o que eu encontro como primeiro passo é entender a forma base do símbolo. Eu vou fazer aqui um triângulo através da ferramenta Polygon Tool. Eu vou dar um clique, define o raio, meu polígono de 3 lados, ou seja, um triângulo em 150, clique em OK. Eu vou rotacionar ele aqui voltando para a ferramenta Move Tool. Rotaciono até ele ficar de cabeça para baixo e vou centralizar a tela. Perfeito. Vou utilizar a ferramenta de linha e a partir do centro do triângulo eu vou traçar uma horizontal mais ou menos assim. E aqui eu já vou definir a espessura do meu símbolo. Aperto a tecla Enter, defino que eu quero que ele suba 15 pixels. Se eu colocar assim ele desce, se eu colocar menos 15 ele sobe. Mas por que 15 pixels? Eu tenho uma fissura de sempre fazer com que as coisas tenham conexões. Então se eu trabalhei com raio de 150, eu quero que ele tenha 10% disso, ou seja 15. Volto para cá, menos, ao invés de apertar em OK, eu aperto Copy. E já tenho um bom começo aqui. Vou selecionar essas duas linhas, a minha espessura, Ctrl C, Ctrl Shift V para poder colar no local, Ctrl G para poder agrupar, clico aqui, clico mais uma vez, reforço o clique para que ele fique no formato de Key Object e alinho ao topo. Posso desagrupar isso aqui e vou descer com esse triângulo a partir do controlador de cima aqui até essa ponta, só que lembrando de apertar o Shift para ele manter os mesmos ângulos de 60 graus aqui. Com esse triângulo aqui eu vou usar a ferramenta Ellipse Tool a partir do centro dele até que toque no topo. Assim eu garanto que a circunferência está inscrita no triângulo, sobretudo porque ele é um triângulo equilátero, ou seja, ele tem todos os lados iguais. Então aqui é um ângulo de 60 graus, 60 graus, 60 graus. Ele me serviu como base para ter ideia da altura do logo, e aqui a base. E agora eu vou substituir ele por linhas, que é mais fácil de trabalhar na minha opinião. Volto para a ferramenta linha, o atalho que é a barra, no Anchor, clico, defino a distância, vamos lá, de 300, e aqui vai ser 60. Lembra que eu falei sobre os ângulos de um triângulo equilátero? Eu vou trabalhar dessa forma. Posso apagar isso aqui, porque eu já tenho minha base gravada. Clico nele e lembrando que quando a gente fala sobre geometria, a gente tem que dar margem a que a geometria trabalhe pela gente. Eu não sei se fica muito confuso entender dessa forma, mas existem formas de fazer com que o meu objetivo seja cumprido com a geometria trabalhando para mim. Eu quero falar isso como um antídoto a algumas pessoas que poderiam chegar aqui e arrastar simplesmente para o lado. Mas lembra que eu defini uma espessura para o meu logotipo? Eu vou selecionar essa linha. Eu sei que ela tem 60 graus, aperto o Enter, aquela mesma ferramenta que a gente utilizou para fazer a cópia para baixo, eu posso fazer também a partir de um ângulo. Se eu colocar 60 graus aqui, ele vai descer ou subir a partir dos 60 graus que já é definido para a linha, e vou somar a 90 graus. Ele vem para cá, tá vendo como está no desenho? Somou 15, eu aperto Copy. Trouxe para minha mesmíssima espessura daqui. Vou selecionar ele, Ctrl C, Ctrl Shift V, tecla O, que é Reflect Tool, ou pode clicar aqui também. Vou clicar aqui na base da minha linha externa e arrasto com Shift e Alt para o outro lado. Beleza? Já consegui um Vzinho aqui, meio que eu retornei o triângulo, só que com a espessura bem definida e com controle maior. Eu posso até apressar agora a espessura aqui a partir da circunferência. Ctrl C, Ctrl Shift V para colar no local. Aqui em Transform, eu vou garantir que o meu reference point está aqui no meio e vou diminuir
30 pixels, porque quando a gente lida com circunferência tem que levar em consideração o raio e o diâmetro. Então multipliquei o 15 por 2. Feito isso aqui, eu vou pegar esse grupo aqui, Ctrl C, Ctrl Shift V, Ctrl G para agrupar, Shift, clico aqui, reforço o clique para definir como que object, eu quero que ele fique no centro do centro, que aqui já garanto que ele seja bem alinhado e tenha uma boa comunicação entre as partes. Posso desagrupar com Ctrl Shift G e vou fazer agora a outra curvatura aqui de cima. E para fazer ela eu quero que uma circunferência desse mesmo tamanho aqui, de 110, que eu sei o tamanho de 110 aqui, transformo, 110 de diâmetro. Eu quero que ela tangencie essa diagonal aqui e essa horizontal. Para isso, eu vou clicar nela, clicar na horizontal, Ctrl C, Ctrl Shift V. Eu vou mudar a cor aqui só para não me perder em relação ao que eu vou fazer com ela. Clico. Eu vou só aqui clicar em Transform. E se isso não abre para você com essas informações de Properties, Window, aqui embaixo, Transform, beleza? O Shift F8. Cliquei aqui, eu sei que ele está a 60 graus. O que eu vou fazer? Com a Move Tool selecionada, Enter, 60 mais 90, né? Ele está vindo para cá, se quiser eu posso colocar até menos 90, ele vem para o sentido certo já. E coloco a metade do diâmetro da minha circunferência, ou seja, o raio, é 110 dividido por 2, que dá 55. Ok. E aqui a mesma coisa. Desço ele 55 pixels. Ok. E o encontro dessa linha diagonal com a linha horizontal é exatamente o centro da circunferência de tamanho 110. Eu percebo aqui que no meu Color Picker ele está com cor vermelha e vou selecionar qualquer objeto aqui que não seja vermelho, óbvio. Ele muda para o preto. L, que é a minha Ellipse Tool, com Alt aqui no encontro dessas duas linhas, escrito Intersect em magenta, e isso se dá por conta do Smart Guides, que aqui em View, Smart Guides ou atalho Ctrl U. Chego aqui, Alt, clico, defino o tamanho, 110, Enter. Posso apagar essas linhas guia e vou copiar essa mesma circunferência para cá. Seleciono a elipse, reforço para definir como que Object, Center, Centro. Beleza? Ficou tudo perfeito aqui. E para definir o final do bico, eu vou copiar essa mesma circunferência para o lado. E a metade dela vai ser o final do bico. Então eu vou só arrastar isso aqui mais para o lado. Posso até finalizar aqui. E por fim a base, que aqui eu quero que alinhe com a base do triângulo. Aqui eu vou fazer um corte. O que eu vou fazer agora? Ao invés de utilizar a Shape Builder já de cara, eu quero fazer uns ajustes para poder evitar que muitos pontos apareçam nesse símbolo, porque ele é muito simples e não precisa ter tantos pontos âncora. Copio minha layer aqui, Guides, com Alt, arrasto para cima, vou chamar de Final, oculto a visualização dela e apago as coisas que eu não preciso, tipo isso aqui, tipo isso aqui. O restante eu vou montando a partir das linhas, eu vou cortando um pouco do tamanho delas. Seleciono esse grupo, trago até o intersect aqui, nessa linha a mesma coisa. E um macete para que eu consiga fazer isso nas diagonais é simples. Eu vou clicar aqui nessa circunferência e perceba que ela possui 4 pontos, certo? Eu vou usar a Direct Tool aqui para a gente conseguir enxergar os pontos. E isso porque a minha circunferência não tem rotação. Se eu rotacionar ela, por exemplo, 45 graus, os pontos também se mexem em 45 graus. O que eu vou fazer então é fazer com que ele rotacione os 60 graus e 120 graus para poder eu ter contato com esses pontos aqui e conseguir trazer isso aqui com a melhor precisão. Clico, defino 60, porque ele já veio para cá. Isso vai me ajudar para esse grupo aqui. Trazer ele mais para cima. Tô com o intersect ali, eu sei que tá no meio certo. Seleciono. Foi só essa, né? E coloco 120 agora. Que vai me servir para essa aqui. Aqui em cima vai ser a mesma coisa. Vou fazer aqui a circunferência, tanto faz essa ou essa aqui. E vou colocar 60. Seleciono o grupo e trago até aqui. Aqui eu posso cortar, eu vou utilizar a Shape Builder mesmo, não tem problema. Shift M, um atalho. Com a tecla Alt, eu consigo apagar. Apaguei tudo ali. E aqui eu repito o processo. Shift M, apago tudo isso aqui.
Isso aqui eu já vou fechar a forma com a tecla de atalho P. Eu acesso a Pen Tool, clico aqui para fechar. E vou fechar todos esses conjuntos aqui utilizando o atalho Ctrl J, para que eu possa trabalhar com a Shape Builder e assim cortar as formas e ter um resultado mais eficiente. Seleciono Ctrl J, aperto 2 vezes para fechar aqui e aqui em cima. Aqui mesma coisa, Ctrl J para fechar só uma vez. Esse grupo, mesma coisa. Concluído todos, eu vou apertar Ctrl A para selecionar tudo. Volto para o Shift M, que é a minha Shape Builder, e apago o que eu não preciso. Me preocupo muito mais com apagar o que eu não preciso do que juntar aquilo que eu preciso. Mas vai do gosto de cada um. Depois de apagar aquilo que eu não quero, eu vou usar a Pathfinder, ou se não abre para você aqui o window, próximo ao Transform, né? E vou clicar aqui, ó, na primeira opção, que é Unite. E basicamente o símbolo está pronto, eu aperto Shift X para poder inverter o que é Stroke em preenchimento. Comparo aqui com as minhas guides, tudo certo, beleza? E por hoje é esse exercício aí.